Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lado dos brasileiros de todos os estados, a fim de mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, etc., através daqueles que detêm o poder. Hoje terei o privilégio de conversar com um caríssimo amigo, Miguel Vidigal, que é também um dos diretores da União dos Juristas Católicos de São Paulo, e, a essa altura, o futuro presidente da União Brasileira de Juristas Católicos. De tal forma que vamos falar um pouco sobre esse momento do movimento de juristas católicos no Brasil inteiro e essa união, que não será como é o caso só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Meu caro Miguel, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Nós, infelizmente, temos 2 blocos de 12 minutos, mas vamos poder conversar nesse período sobre essa iniciativa dessa fundação da União Brasileira de Direito Religioso, em que você será o primeiro presidente. Se puder conversar com os nossos telespectadores, contar um pouco como é que pretende, o que será isso, para que eles tenham noção da importância desse movimento de âmbito nacional. Doutor Ives, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Eu venho acompanhando o trabalho do senhor há muitos e muitos anos, como o senhor sabe, já sob influência do meu tio, do meu pai e toda a família que o admira muito. De fato, a União Brasileira de Juristas Católicos, a UBRAJUC, é um movimento que, a essa altura, provavelmente, quando for ao ar, esse programa já terá sido fundada enquanto organização civil. Muito embora o movimento da UBRAJUC já exista desde 2018, já sob a liderança da deputada Cristo Nieto, que foi a presidente do movimento desde 2018, e que decidiu, junto com os demais membros da UBRAJUC, membros desse movimento, transformar o movimento em uma organização civil, com estatuto, etc. e tal. E agora, durante o Congresso de Direito Natural, que se realizará por conta desse movimento da UBRAJUC, que já há alguns anos acontece, por conta também da União Internacional de Juristas Católicos, que é baseada em Roma, mas que é presidida por um brasileiro, que é o desembargador Ricardo Dipp. Esse Congresso de Direito Natural, ao longo dele, teremos a Assembleia, na qual pretendemos lançar a ata de fundação jurídica da UBRAJUC. O senhor disse que eu serei o primeiro presidente, isso dizem por aí. Vamos ver o que decide a Assembleia, mas, de fato, tenho sido um daqueles que tem movimentado a UBRAJUC. Na verdade, nós teremos um Congresso de Direito Natural agora pelo Instituto, pela Faculdade de Bela Vista e pelo Instituto de Gandra, de 20 a 22 de setembro, e o de vocês, que será em outubro. Isso demonstra que essa preocupação com o direito natural passou a ser uma preocupação crescente no Brasil, e, de rigor, é fundamental para nós percebermos a importância que tem aquele direito, que é um direito inato ao ser humano e que tem que ser reconhecido pelo Estado, porque não é todas as leis deveriam ser direito natural. Que existe um pequeno feixe de direitos naturais que são apenas aqueles que o Estado não pode criar, mas tem que reconhecer. O direito à vida é meu, não é o Estado que cria o meu direito à vida. O direito à vida eu nasço com ele, o que vale dizer, cabe ao Estado reconhecer. Ele pode criar um sistema de governo parlamentarista, presidencialista, que é matéria típica do poder para criar a vontade do povo nas democracias. Agora, o direito natural, não. Então, discutir a profundidade daqueles direitos que são inatos do ser humano, eu considero isso importante. E esse é um papel que eu tenho visto muito nesses grupos de juristas católicos que vão sendo formados, e esse que você é o nosso natural candidato ao primeiro presidente, que é o Brasil.
na prática, demonstra o fortalecimento da nossa presença como jurista e católicos para mostrar como a evolução do mundo dependeu dos seus direitos fundamentais, fundamentalmente de nós. E, Miguel, o que é a Carta Universal dos Direitos Humanos, se não uma Carta de Direito Natural? Uma Carta de Direito Natural, cujo principal relator era um justnaturalista tomista chamado René Cassin. O que vale dizer, nós, na defesa do direito natural, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, aqueles que foram conformando o direito natural a partir à luz do cristianismo e que, na verdade, não é senão uma descoberta de princípios que são inerentes a cada ser humano, hoje é uma realidade que começa a influenciar todas as constituições do mundo. E esse é um papel fundamentalmente nosso, de juristas católicos. E eu tenho a impressão que é isto que vocês vão defender. E é isso que eu gostaria que você falasse, o que vai ser a União Brasileira de Juristas Católicos para todos os nossos telespectadores. Veja, doutor Ives, é preciso primeiro pontuar uma coisa muito interessante, que a União Brasileira de Juristas Católicos é um movimento que deve muito à União de Juristas Católicos de São Paulo, da qual o senhor é fundador, junto com o Dr. Paulo de Barros Carvalho e outros tantos juristas. Foi a primeira instituição a trabalhar mais firme o papel do advogado católico. De fato, ao longo da história do Brasil, nós tivemos alguns advogados católicos que fizeram trabalhos para mostrar à população, ao mundo jurídico, a importância do catolicismo e do direito natural, como o senhor vem dizendo, para funcionamento do Estado e para a continuação da preservação mesmo da nossa história, do Brasil e do mundo. Como o senhor disse, o direito positivo já vem desde Aristóteles, São Tomás de Aquino e tantos outros que vieram trabalhando esse tema e estudando esse tema. A Ubrajuc nasce da necessidade de muitos juristas pelos estados todos do Brasil de se unirem em torno de um trabalho que seja com mais acuidade, mostrar ao mundo jurídico a necessidade de um direito natural, a necessidade do respeito à religião católica, não é? Hoje em dia nós vemos com tanta facilidade os direitos da Igreja Católica. Antes se falava em laicismo, hoje em dia já não há mais se falar em laicismo porque o Estado laico está impregnado de uma tal forma no Brasil que já não seria um pouco utópico alguém pensar que do dia para a noite a Igreja voltaria a ser ligada ao Estado. Não é isso que se pretende nesse momento, mas o que se pretende é mostrar a importância da Igreja Católica. Veja, o Brasil, ao longo de toda a história, desde o seu nascimento, foi construído por católicos. Qual foi o primeiro ato a ser realizado? O primeiro ato, a primeira cerimônia a ser feita no Brasil foi uma Santa Missa. E tantos outros exemplos nós temos. O senhor sabe que eu tenho uma ligação muito grande por ter aprendido com ele, com o professor Plínio Correia de Oliveira, que foi deputado constituinte em 1934, e que é dele a lei que instituiu os crucifixos nas repartições públicas, crucifixos que vemos até hoje. Está aí um trabalho que um jurista católico pode fazer com muita tranquilidade, porque isso faz parte da história do Brasil. Nós vemos o Corcovado. Então, há muito espaço para um jurista católico trabalhar. Por outro lado, além de ações positivas, é necessário pensar em ações como, por exemplo, a defesa da fé católica. Nós temos visto recentemente tantos ataques à Sagrada Eucaristia. Já são 3, se não me engano, no último mês. Muitos têm procurado a UJUCASP, a qual eu sou diretor hoje, para perguntar o que fazer, como fazer, e a necessidade de uma união brasileira é justamente essa, que mais juristas possam se unir em torno desse ideal, que é por meio da oração, do estudo, da atuação política, da atuação jurídica,
seja por meios acadêmicos, profissionais ou qualquer outros, mostrar a religião católica, a necessidade da religião católica estar em nosso meio e a defesa do direito natural, como o senhor bem notou, o Instituto Ives Gandra tem pontuado e trabalhado muito esse tema, e tem muita gente trabalhando esse tema. Outro dia, numa grande universidade de São Paulo, que havia abandonado o direito natural, fui convidado a participar de um grupo de estudos, e já não é pequeno. Então, são temas que estão voltando. Depende de nós darmos ouvidos e agir em consequência, não, doutor Ives? É. Eu tenho a impressão que esse é o caminho. Eu estou realmente satisfeito com a criação da União, porque nós, apesar de uma atuação também nacional, nós somos uma entidade de São Paulo, fundada pelo Dom Odílio, a União dos Juízes Católicos, de qual você é diretor, evidente, temos as obras, os livros publicados, todos os trabalhos, mas agora uma entidade que já nasce com esse perfil nacional, que é brasileira, isso evidentemente já entra com um espectro muito maior, podendo de todos os estados estarem presentes. Eu considero que é um grande caminho a ser adotado. Vamos agora aos nossos comerciais, Miguel, e voltamos daqui a pouco para continuar a falar sobre os juristas católicos. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com um querido amigo, Miguel Vidigal, que é um dos arquitetos da União Brasileira de Direito Religioso e possivelmente seu futuro presidente, e diretor da União dos Juízes Católicos de São Paulo, que hoje representa aquela entidade que mais tem atuado na defesa, através de advogados católicos, na defesa dos nossos valores. Como eu faço em todo o programa, Miguel, eu ofereço um livro. Esse é um livro que eu publiquei quando eu completei 50 anos de poesia. E como os 8 livros aqui colocados num só, chama-se O Livro de Ruth, dedicado à minha mulher. Inclusive, você vê que o livro tem um campo de cevada, que é uma fotografia de um campo de cevada na Espanha, lembrando o livro de Ruth bíblico, em que a Ruth foi na seara de Boaz fazer colheita de cevada. Eu vou lhe mandar esse livro, foi dedicado à minha saudosa esposa, quando eu completei 50 livros. Inclusive, num dos livros, o prefácio, o pretérito, o tempo pretérito, é do seu tio, saudoso e querido amigo Geraldo Vidigal. Perfeito? Segue para Muito você obrigado, ainda doutor hoje. Ives. O número 50 tem a ver com esse livro para mim, porque eu conheci Dona Ruth quando do aniversário de 50 anos de casados do meu pai, que o senhor esteve com Dona Ruth. Foi, Foi a primeira vez que eu conversei com ela. foi exatamente. Meu caro, nós estamos conversando sobre o papel dos juízes católicos, mas algo que me impressiona é o seguinte: a nossa Constituição ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Não adianta a pessoa dizer que não tem valor nenhum o preâmbulo, se não tiver a ver preâmbulo que diz nós promulgamos, não há Constituição. O preâmbulo diz nós, sob a proteção de Deus, promulgamos esta Constituição. Se não tem importância, não for promulgação, se não houve promulgação, não há Constituição. Então, esse argumento é um argumento que peca pela própria base. Mas está escrito lá, foi votado, sob a proteção de Deus. Não sei se Deus estaria de acordo com tudo que foi colocado lá. Os deputados É verdade. congressistas fizeram questão de colocar. Por outro lado, há um único artigo na Constituição que faz menção de que não poderá haver versão de recursos públicos nas instituições religiosas, mas admite que essa versão se faça cada vez que as instituições religiosas estiverem fazendo atuação social, e todas as escolas confessionais podem receber recursos do poder.
Não há mais nada que fala. A expressão laico não existe na Constituição. O que vale dizer, esses que dizem que a Constituição é laica por causa desse dispositivo do artigo 19, evidentemente desconhecem que a única vez que se fala realmente em Deus é no preâmbulo em que, apesar de apresentar numa curta frase os 20 princípios maiores da Constituição, que diz nós, os constituintes, daí dá os princípios sobre a proteção de Deus, promulgamos, mostram que, na verdade, há diversos dispositivos, inclusive, na Constituição, que são dedicados ao direito religioso, os vicariatos militares, a objeção de consciência, a liberdade de expressão, as escolas, o ensino religioso nas escolas públicas, a versão de direito em escolas confessionais, as imunidades dos templos religiosos. Então, há uma série de dispositivos que demonstram que, nada obstante, num poder versal, que é o único artigo, que não fala em Estado laico, há dispositivos que garantem o direito religioso, até inclusive para serviço militar. Quem apresentar objeção tem que apresentar trabalhos alternativos para não exercer uma função de prestação de serviço militar. Ora, dentro desta linha, entende, aqui no Brasil se criou de que o Estado é laico, ninguém fala na Constituição e que quem é religioso não pode falar, porque quem acredita em Deus, se estiver falando, está falando em nome daquele, não em nome do exercício da cidadania. Como é que você vê esse preconceito monumental em que diz todo brasileiro que representa menos de 10% da população que não acredita em Deus, que não acredita em Deus, que seja ateu, esse cidadão tem o direito de falar sobre política e sobre tudo. Quem acredita em Deus vai falar sobre questões religiosas, que são as suas convicções, portanto, não podem ter opinião pública. O que vale dizer, o Brasil deveria ser governado por ateus e agnósticos que representam menos de 10% da população brasileira. Como é que você vê isso, Miguel? Veja, doutor Ives, eu estou de total acordo com toda essa explanação do senhor. O Estado brasileiro, como o senhor disse, onde fala de Deus, fala em nome de Deus, a Constituição, etc. e tal, o que o senhor vem falando. E o senhor vem falando há muito tempo, não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem, já há muito tempo, desde 1988. E é preciso recordar sempre a vontade do legislador originário. A vontade do legislador originário era de que Deus estivesse presente ali. Então, dizer que o preâmbulo não vale é desrespeitar a vontade do legislador originário. Por outro lado, não há, fora do Brasil, alguém que pense no Brasil sem recordar o Cristo Redentor. Ou seja, ainda que o brasileiro quisesse abstrair completamente a religião da política, da vida social, da imprensa, etc. e tal, fora do Brasil, o Brasil está marcado com a imagem do Cristo Redentor. É como se fosse uma tatuagem na imagem do Brasil lá fora. Então, o Brasil, querendo ou não, será religioso, ainda que ele seja governado por uma série de ateus, ele será religioso. É preciso recordar que no Brasil, até 1930, apenas os homens votavam. E os homens daquela época não frequentavam igrejas. Se nós vamos ler os livros de história da época, nós vamos ver que os políticos todos da República, logo posterior à proclamação da República, eram todos ateus convictos, ou nem católicos de IBGE, tinham vergonha de ser católicos. Então, a política toda nacional, ela era feita por ateus ou por católicos sem nenhuma prática religiosa. E foi a partir de 1900, quando se declarou Getúlio Vargas, inclusive, veja só, o ditador Getúlio Vargas decretou o voto feminino, é que a situação religiosa começou a entrar um pouco dentro do horizonte político brasileiro. Então, houve a formação da Liga Eleitoral Católica, que foi uma chance de uma renovação social para o Brasil.
que infelizmente depois não foi para frente, não se continuou, mas foi um sopro digamos assim, de esperança para que as coisas se acertassem nesse sentido. Todos aqueles que falam que a igreja não tem direito são os mesmos que frequentaram escolas religiosas, são os mesmos que não hesitam em ir a hospitais religiosos, são os mesmos que exigem da igreja católica e se aproveitam da igreja católica para fazer caridade. Mas a igreja católica deve fazer isso tudo e não tem direito à democracia, não tem direito à voz, não tem direito a voto. Quando se fala de qualquer tema, ainda que não se levante o aborto, por exemplo, ainda que a pessoa não levante o tema católico, a pessoa começa, não, o Estado é laico. Peraí, o Estado é laico, mas aí a gente poderia voltar ao direito natural, o tema que nós tratamos no primeiro bloco. Mas a igreja não tem direito a falar a opinião dela? Mais de 50% dos brasileiros se diz católico. Eles não têm direito a falar? O que é isso? Em que estado de democracia nós vivemos? Não é mesmo? Não, O Jucá, e você vê o seguinte, quando diz o seguinte, não pode falar que ser contra o aborto porque o Estado é laico e, olha, o aborto é um assassinato de um ser humano. Agora, o cidadão diz, ovos de tartaruga, quem fizer é um criminoso, tem que ser preso. Os seres exato. humanos, que são seres humanos, mortos no ventre materno, pode se matar. Uma tartaruga vale para esses defensores de que o homicídio uterino pode ser feito para os homicidas uterinos, aqueles que são favoráveis ao homicídio uterino, são mais favoráveis à preservação das tartarugas do que de seres humanos. Gosto mais das tartarugas do que de seres humanos, porque matar ovos de tartaruga é um crime monumental contra a natureza, contra o meio ambiente. Matar ser humano é comum. Por que preservar? Todos aqueles que dizem já foram também embriões, todos aqueles já foram também nascituros e hoje estão aí pregando o contrário. Dizia um amigo meu que a melhor forma de se poder ser favorável ao aborto era que todos aqueles que foram favoráveis ao aborto sentissem na sua própria pele o que era ser abortado, algo absolutamente impossível depois que eles nasceram. Mas olha, estamos terminando o programa, teria os teus 30 segundos para despedida, meu querido Miguel. Eu agradeço muito, doutor Ives, a oportunidade, em nome da Ubrajuc, que a essa altura já terá sido fundada. Convido todos os católicos, advogados católicos, a virem fazer parte. Há muita coisa para se fazer. Nós, na Ujucasp, pudemos fazer muita coisa a favor por exemplo, da extrema-unção em hospitais, mesmo em períodos de pandemia, a celebração da Santa Missa e etc. e tal. Temos ainda muito para fazer para defender a religião católica e o Estado de Direito e a democracia no país. Muito obrigado, doutor Ives. Um cumprimento a todos os nossos ouvintes. O caro Miguel, eu agradeço realmente a sua participação e você tem efetivamente razão ao dizer que nós temos que defender os nossos valores. E a defesa dos nossos valores é a defesa do que há mais puro no ser humano. Se toda a humanidade vivesse os valores que nós vivemos na Igreja Católica, nós viveríamos um mundo de paz. É exatamente aqueles que negam que vivem e se alimentam muitas vezes do ódio, das críticas, dos preconceitos, e que, enfim, não facilitam o que é fundamental, um diálogo em que, como dizem que o céu é constituído, que não precisa de juristas, na sua união nem a nossa, e no céu existe uma única lei, que é a lei do amor, e, portanto, não precisamos de tribunal nenhum para poder ser interpretada essa hermenêutica. Meu querido Miguel, muito obrigado. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.